pessoal. Bom dia para todos, todas. Espero que vocês tenham descansado um pouco, né? A gente retornar agora nesse segundo semestre, né? Então, eu fiz aqui para vocês a resolução dos exercícios das aulas de atrações intermoleculares. Então, o que é para vocês fazerem? É para vocês pegarem a teoria, que vai estar lá no plural, ler a teoria direitinho e acompanhar a aula com essa teoria. Aí vocês vão entender como que a gente aplica ela, certo, pessoal? É um bom estudo para vocês, tá? Vamos começar aqui fazendo os exercícios da apostila 2, da página 231. Com isso, nós vamos finalizar os assuntos da apostila 2. Na nossa próxima aula, a gente vai para a apostila 3, certo? Então, a questão número 1. Deixa eu colocar um ponteirinho aqui para a gente... Isso. Ele fala o seguinte: a acetona é um líquido volátil, né? Quem já viu em casa sabe que se você deixar aberto, na hora que você for usar, não tem mais, né? O que significa um líquido ser volátil? É um líquido que tem facilidade para evaporar. Ela tem mais que o álcool também, tá? É comumente utilizado para remover o esmalte, né, de unhas. Nas embalagens de acetona, é comum observar a seguinte recomendação: mantenha o frasco fechado. Caso o frasco permaneça aberto, o que acontecerá com o líquido? O líquido sofrerá evaporação, se transformando em líquido para gasoso. Com isso, simplesmente vai desaparecer do frasco. Qual tipo de ligação foi rompida para justificar a resposta do item anterior? Então, nós temos dois tipos de ligações. As ligações entre os átomos, que vocês trabalharam com a Elaine, a ligação iônica, covalente e a metálica. E a ligação entre as moléculas, é o que a gente está vendo, né? Nós já começamos a ver nas outras aulas e vamos finalizar agora. As ligações entre as moléculas, também chamadas de intermolecular, são as que são rompidas quando a gente muda de estado físico. Lá no roteiro teórico, gente, eu escrevi que quando a gente muda de estado físico de líquido para gasoso, a gente não quebra a ligação entre átomos, a gente só afasta as moléculas, tá? Então, a resposta aqui: foram rompidas as atrações entre as moléculas. Agora a gente vai treinar essas interações, essas ligações. Como que faz para a gente analisar a substância e saber qual é o tipo de interação? Então, esse tipo de força intermolecular ou ligação entre as moléculas, a mais importante delas é a ligação de hidrogênio. Sempre começa com ela, a primeira que você procura, também chamada de ponte de hidrogênio. Na biologia, o pessoal chama mais de pontes de hidrogênio. É a primeira que você vai olhar, porque são as atrações mais fortes entre as moléculas, porque são as moléculas mais polares. O que é uma molécula polar? É quando você tem uma parte da molécula negativa, deixando a outra parte positiva. Quando eu crio isso na molécula, a atração entre elas fica mais forte. A ligação de hidrogênio é a mais forte de todas as outras comparadas. Como que eu sei quando uma molécula faz ligação de hidrogênio? Quando ela tem um dos três átomos mais eletronegativos, FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligado no hidrogênio. Então, é a primeira que a gente procura, certo? A água tem, ó, oxigênio ligado no hidrogênio. Esse aqui é o álcool, etanol, mas vocês não vão precisar ficar decorando as fórmulas, é só conseguir enxergar que o O está ligado no H aqui, ó. O O ligado no hidrogênio. Um desses três. E nós temos aqui o NH3, ó. N ligado no H, N ligado no H. Arleise, mas aqui tem 2 hidrogênios no O e aqui são 3 hidrogênios no nitrogênio. Gente, as fórmulas já vão vir prontas. Isso vocês viram com a Elaine, o porquê que o oxigênio precisa fazer 2 ligações e o nitrogênio precisa fazer 3. Aqui a gente só está analisando as atrações entre as moléculas. Então, essas 3 faz ligações de hidrogênio. Você já põe pronto. Dipolo induzido, eles costumam repetir o mesmo nome, tá? É
quando eu tenho molécula apolar. Lá na teoria que eu passei para vocês, eu dei algumas dicas. Moléculas que têm um único átomo, então O2H2, são moléculas apolares. Quando só tem carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. Aí eu dei outros exemplos também, tá, gente? Olha o roteiro. Então, aqui, por exemplo, eu sei que essa molécula é apolar, então o nome da interação entre elas, dipolo induzido, dipolo induzido. Outro nome também chama forças de Van der Waals, ou dipolo temporário, né? O químico adora ficar dando um monte de nome, tá bom, gente? Pega a teoria para olhar, tá? H2 também faz ligação do tipo dipolo induzido, porque a molécula é apolar, só tem hidrogênio. E quando só tem carbono e hidrogênio, também é apolar, então dipolo induzido, carbono e hidrogênio, não importa o tamanho, tá, gente? Também apolar. E por exclusão, é assim que estuda, as outras são consideradas dipolo-dipolo, que é quando a gente tem moléculas polares, tá? As ligações de hidrogênio, as moléculas também são polares, gente, mas são muito polares, tá? Então, o que sobrou aqui? Dipolo-dipolo. Então, é o HCl e o CO, certo? Agora, uma questão de vestibular, tá? A UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. No esquema a seguir estão representadas, na forma de linhas pontilhadas, determinadas interações intermoleculares entre as bases nitrogenadas presentes na molécula de DNA, timina, adenina, citosina e guanina. Ele quer saber quais são os tipos. Então, uma dica nos exercícios. Interações intermoleculares é entre moléculas, então não pode ser nem a iônica nem a metálica. São ligações entre átomos, tá? E aí fica dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. O que você vai procurar? Ligação de hidrogênio sempre é a primeira que você procura para ver se tem. E tem aqui, gente, tem, ó o N ligado no H. Não precisa de FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado no H. Então, o que acontece aqui que eu passei lá na teoria para vocês? O N fica muito negativo, deixando esse H muito positivo. Deixa esse também, tá? Mas é esse que está fazendo a ligação com esse O. Então, ó, aqui esse pontilhado é a ligação de hidrogênio. O H muito positivo, porque está ligado no N, que é negativo, sempre o contrário. Atraído pelo O, que é negativo, tá? Aqui também tem, ó, NH. Só que desse lado quem está atraindo é o N, não importa, é flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui é o O que atraiu, aqui é o N, tá? Tudo bem. Aqui também tem, ó, um N ligado no H e um O atraindo. De novo aqui, ó, N ligado no H, um N atraindo. N ligado no H, um O atraindo, tá vendo? Ó aqui as ligações entre as bases nitrogenadas. Eu escrevi isso no roteiro para vocês também, tá? A ligação entre as hélices do DNA, entre as bases nitrogenadas, são as ligações de hidrogênio, também chamadas de pontes de hidrogênio. A alternativa correta aqui é a alternativa B, tá certo? Questão 4. Vamos lá. Na mitologia, a palavra éter significa o ar puro, sagrado e brilhante respirado pelos deuses, diferente do ar obscuro dos mortais. Porém, na química, essa palavra sugere uma classe de substâncias que possuem um átomo de oxigênio ligado diretamente a dois átomos de carbono. O átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono. Aqui o H está no meio, mas ele está falando que o O está ligado a dois átomos de carbono. Alguns éteres, quando inalados, podem causar reações diversas, desde relaxamento a alucinações. Daí a origem do nome. No século XIX, alguns éteres eram usados como anestésico em cirurgias. Observe a estrutura dos dois éteres diferentes. Aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho outro. Qual deles apresenta o maior ponto de ebulição? Na teoria que eu passei para vocês,
Quando a gente analisa uma substância ter maior ponto de ebulição que a outra, a primeira coisa que você procura é se uma delas faz ligação de hidrogênio. Se uma delas fizer ligação de hidrogênio, é ela que vai ser o maior ponto de ebulição. Caso você tenha diferença no tamanho da cadeia, você justifica o ponto de ebulição relacionado com isso. Porque aqui, por exemplo, ó, aqui o oxigênio está ligado com 2 carbonos. No texto falou, hein, gente? O oxigênio está ligado diretamente a 2 carbonos, não ao hidrogênio, tá? Esse O está ligado nesse carbono, esse O está ligado nesse carbono, esse hidrogênio está ligado no carbono. E aqui também, esse O está ligado nesse carbono, esse O está ligado nesse carbono. Então, não tem ligação de hidrogênio aqui. Então, aqui, para você saber quem tem maior ponto de ebulição, é olhar o tamanho da cadeia. Essa cadeia 1, ó, é maior que a cadeia 2. Eu escrevi isso na teoria para vocês também, tá? Então, quando você tem diferenças no tamanho da cadeia ou na massa, uma massa é maior que a outra, isso justifica o maior ponto de ebulição. Então, entre essas duas, um tem o maior ponto de ebulição porque possui uma molécula maior, só por causa disso, certo? Questão 5 da apostila de vocês. Tem um gráfico que analisa a temperatura de ebulição em função do período. O período, gente, é na tabela. Conforme você vai baixando na tabela periódica, quando você tem uma coluna, maior vai ser a massa. Tá? Então, aumentar o período é aumentar a massa. E aí ele me dá aqui, ó, o ponto de ebulição da água altíssimo, o H2S abaixa, depois aumenta H2SE e H2TE. Se vocês olharem a tabela periódica, o S o S é enxofre, o Se é selênio e o T é o telúrio, tá? Sabendo que os elementos oxigênio, enxofre, selênio e telúrio são do mesmo grupo da tabela periódica, tá? Vocês estudaram a tabela com a Elaine, é o grupo 16, tá? O antigo 6A. Responda as questões a seguir. Como poderia ser justificada a temperatura anormalmente elevada para a água? Se eu comparar a água com as outras moléculas, é menor, mas olha o ponto de ebulição dela como é bem maior. Por quê, gente? Vamos lá. Porque na água tem a atração mais forte, que são as ligações de hidrogênio. Nesses outros três não tem. Tá? É oxigênio, flúor, oxigênio e nitrogênio, ligado no hidrogênio. Então, é por isso. A água possui atração entre as moléculas do tipo ligações de hidrogênio, que são atrações mais fortes. Isso justifica maior ponto de ebulição. Como poderia ser justificada a temperatura de ebulição crescente para as outras substâncias, né? H2TE maior que H2SE maior que H2S. Aqui, gente, tem a ver que no período o aumento aumenta a massa. Ah, então, quando você aumenta a massa, aumenta o ponto de ebulição. Com o aumento do período, aumenta a massa do composto, o que justifica um aumento no ponto de ebulição. A água é porque faz ligações de hidrogênio, esses aqui não fazem. Então, o aumento aqui é por causa da sua massa, certo? Questão 6. Agora, a gente vai para uma parte que é a parte de solubilidade, que é bem interessante do ponto de vista do dia a dia, tá? Quando a gente analisa uma solubilidade, então, por exemplo, eu estou com a mão suja de graxa, não consigo limpar só com água. Mas se eu tiver a minha mão suja de açúcar, eu consigo. Porque a água dissolve o açúcar, mas não dissolve a graxa. Isso tem a ver com polaridade. Então, normalmente, eu escrevi isso na teoria também de vocês, tá? Que vocês vão ler. Normalmente, semelhante dissolve semelhante. O que significa isso? Uma substância polar tende a dissolver outra polar, normalmente, tá, gente? Tem exceções. Uma substância apolar tende a se dissolver em outra apolar. E aí, o que vocês precisam saber, gente? Vocês precisam guardar a água. A água é importantíssimo. A água é polar.
Então, vai dissolver substâncias que são semelhantes a ela, portanto, também polares. Então, aqui, ó, óleo dissolve na água? Não. A gente sabe que não, mas aqui ele mostrou que não dissolveu. Então, se a água é polar, o óleo é apolar, porque não dissolveu. A água dissolveu a sacarose, ó, só tá uma fase aqui, legal. Se a água é polar e dissolveu a sacarose também é polar. E aqui a água não dissolveu nesse composto, tetracloreto de carbono. Se a água é polar, é porque esse composto é apolar. Respondendo aqui, sacarose polar e o tetracloreto de carbono apolar. Eu coloquei lá na teoria para vocês, né? Gasolina não dissolve na água. Conclusão: gasolina é apolar. Então, óleo dissolve na gasolina? Sim. Semelhante, dissolve semelhante, tá? Então, essa parte de interação aqui dissolve, a gente explica por polaridade. Questão 7. Para os álcoois, são todas substâncias, vocês vão ver, a gente vai ver essa parte de composto orgânico, gente, no segundo colegial, tá? Então, aqui eu tenho 4 álcoois. Eles falam, esse aqui, o primeiro é do dia a dia, é o etanol. A gente usa tanto para fazer o álcool 70%, quanto álcool para combustível, tá? Aí ele fala, ó, quanto maior o número de átomos de carbono, maior será seu caráter apolar. Quanto maior o número de átomos de carbono, mais apolar. Vai gostar de dissolver na água? Não, porque água é polar, o menos dissolve em água. Desses 4 aqui, o que o texto me informa? Que esse aqui, que tem mais carbonos, vem, maior quantidade de carbono, tem maior caráter apolar, portanto, dissolve menos na água. Só que a pergunta dele é qual é o álcool que é mais solúvel, ao contrário, né? Esse aqui é o mais apolar. Portanto, o mais solúvel é o menorzinho, no caso 1. O 1 possui menor número de átomos de carbono, tendo maior caráter polar. Maior a quantidade de átomos de carbono, maior caráter apolar, tá? Que não gosta da água. Então, se você tiver menos carbono, aumenta a parte que gosta da água. Certo, pessoal? A questão 8, né, fala sobre as vitaminas C. Então, essa parte de dissolve em água ou não dissolve, faz com que a gente também entenda porque tem vitamina que a gente, quando toma, a gente coloca na água e tem vitamina que não. Se você colocar na água, ele não vai dissolver. Tem a ver com a polaridade. Aqui, ó, a vitamina A enorme, né? Ninguém vai decorar essa fórmula. A vitamina C. O que eu observo aqui? A vitamina A predomina carbono e hidrogênio, certo? Eu escrevi lá na teoria para vocês, quando tem bastante carbono e hidrogênio, a molécula tem maior caráter apolar. A vitamina C, ó, tem um monte de OH, tá vendo, ó? O oxigênio aqui, ó, deixa a vitamina C com maior caráter polar. Oxigênio deixa a estrutura com maior caráter polar. Então, pergunta, qual faz ligações de hidrogênio? Vitamina C. Olha quantos OHs tem aqui, tá vendo? É ela que faz ligações de hidrogênio. Qual vitamina é mais solúvel em água? Vitamina C. Porque esses oxigênios aqui, ó, deixa ela mais polar. Qual vitamina é mais solúvel em óleo? O óleo não dissolve na água, portanto, o óleo é apolar. Qual vitamina vai se dissolver? A vitamina A, pois ela é apolar. Tá? Aqui, gente, se tivesse um OH aqui, não iria fazer diferença, porque a maior parte é carbono e hidrogênio. Tá? Às vezes, tem exercícios que colocam um oxigênio num cantinho. Isso não vai fazer ela ficar polar, porque só por causa de um. Tá? Mas aqui, no caso, ele só colocou carbono e hidrogênio. O último exercício fala a respeito do finalzinho da teoria que eu passei para vocês.
Ah, sabe aquelas que vocês vão ler, né? Existem substâncias que conseguem se dissolver na água e no óleo ou gordura. Então, o que a gente aprendeu? Água é uma substância polar, tende a dissolver substâncias polares. Óleo ou gordura não dissolve na água, então é porque eles são apolares. Quando eu tenho uma substância que se dissolve na água e também no óleo ou gordura, ela tem na fórmula as duas estruturas, uma parte polar, para dissolver na água, e uma parte apolar, para dissolver a gordura. Essa é a ideia do sabão e do detergente. Eles têm essa estrutura. Então, o exercício do Enem fala: a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão depende de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. As micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares e apolares, como gorduras e óleos. Ele quer que a gente identifique aqui qual seria a substância que tem essa capacidade. O que eu coloquei na teoria para vocês? A gente ter essa capacidade, eu preciso que na molécula tenha uma parte grande, com mais de 7, 8 átomos de carbono, que é a parte apolar, que vai gostar de se dissolver no óleo. E na mesma cadeia, uma parte polar, que aqui ó, é o oxigênio, esse oxigênio e esse oxigênio, ficando com carga negativa. Tá? E aí aqui tem um íon positivo, no caso Na, mas poderia ser um outro íon positivo. Mas tem que ter essa ideia do negativo. Aqui o O está com negativinho. E é a parte polar, que vai gostar de interagir com a água. Eu preciso dessa estrutura. Então, aqui eu tenho que procurar essa ideia. Não tem sempre a mesma quantidade de átomos, tá, gente? Aqui, ó, tem que ter mais de 7, 8 carbonos. E aqui tem que ter esses oxigênios. Ó, aqui é só carbono e hidrogênio, não dá. Aqui é apolar. Olha aqui, ó, a simplificado, tá vendo? Que tem 17 carbonos. Isso aqui que me interessa. Ai, Arlise, mas tem muito mais do que você colocou. Sim, na teoria eu falei que tem que ter mais de 7. Vai ter 9, 10, 12, 14, 15, 17. E essa parte aqui, ó, COO, COO, do Na. Tá vendo? Ó, alternativa B. Por que não é a C? A C é muito parecida com a B, porque aqui só tem 2 carbonos. Para ser apolar, aqui tem que ter mais de 8 carbonos, tá? Não é a D, que aqui também só tem 3 carbonos, e aqui não é Na. Não é a E, porque não tem essa ideia de 2 oxigênios. Aqui só tem um, tá vendo? E aqui precisaria ter mais carbonos, precisaria ter o Na. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Certo, pessoal? Então, ó, um bom estudo para vocês. Leiam direitinho a teoria, passe para o caderno, tá? Com isso, a gente finaliza a teoria da apostila 2. Uma excelente semana para vocês. Um beijão, tá? Até semana que vem, pessoal.